Tudo o que você precisa são 5 anos para ter uma renda passiva, para se aposentar, para viver de renda. Pessoal, tem um cálculo aqui que ele explodiu a minha cabeça e eu vou mostrar para vocês hoje, porque assim, tudo aquilo que você investir agora, você precisa de 5 anos. Daí para frente, isso vai te trazer muito lucro, muito ganho. Presta bastante atenção aqui agora, que eu já vou logo compartilhar minha tela. Eu já estou aqui no site do Investidor 10 com a calculadora de juros compostos. Olha só que importante, eu vou fazer uma simulação qualquer aqui, você vai entender essa lógica. Vamos dizer que uma pessoa invista R$1.000 hoje, tá? Então, um aporte único no dia zero, qualquer valor. Aqui na taxa de juros eu vou colocar 14,75%, porque é a taxa de juros básica do Brasil hoje, né, título de renda fixa. O período eu vou deixar 30 anos aqui e, detalhe, não vou colocar nenhum investimento mensal nessa primeira simulação. Então a gente está falando de uma pessoa que invista R$1.000 apenas hoje no dia zero. Olha só, quando eu clico em calcular, ele já vai mostrar aqui essa mágica que eu quero trazer para vocês hoje. Olha só que relevante. Aqui, ó, no primeiro ano, então essa pessoa no primeiro mês, essa pessoa colocou R$1.000 e R$1.000 é o valor investido, ou seja, o aporte que ela fez. Mas veja que isso vai começando a mudar com o tempo. Já no primeiro ano, né, aqui essa pessoa vai ter, no final desse período, R$1.147. R$1.000 foi o que ela aportou, então esse valor não muda. Mas aqui já começam a entrar os juros, né, o dinheiro que trabalhou por essa pessoa. R$147. Ainda é pouco, né, não representa ali mais ou menos uns 10% do patrimônio total, mas veja que isso vai mudando bastante. Se a gente entrar aqui no quinto ano, veja que essa pessoa tem praticamente R$2.000, né, R$1.989, sendo que R$1.000 foi o aporte, né, o dinheiro que ela investiu, e R$989 foram os juros. Então, praticamente igual. Percebe que é um momento de uma barreira ultrapassada, né? Depois do quinto ano desse seu dinheiro investido, isso daí já vai começando a te trazer mais lucro do que aquilo que você aportou. Veja, no sexto ano, os juros são maiores, no sétimo, maior ainda. Agora veja no 10º ano, né? Esse valor aqui dos juros já é quase o dobro, né, do que o valor que você investiu. E com mais tempo, pensando numa aposentadoria, sei lá, daqui a 20 anos, por exemplo, praticamente tudo foram os juros, né? Aqui, né, é um exemplo com um valor fictício de um aporte de R$1.000, mas poderia ser R$100.000. Se você tiver R$100.000 hoje, você pode estar praticamente com a sua aposentadoria garantida. Basta você investir esse dinheiro, porque lá na frente, olha como são os juros que trabalham para você, né? O valor ali investido ficou praticamente irrisório. Então, galera, o primeiro ponto que é a grande lição desse vídeo é que assim, o começo ele pode ser difícil, mas depois fica muito fácil, tá? Então assim, os primeiros 5 anos ali, você, na teoria, aportou mais do que você está ganhando, mas você criou essa máquina de dinheiro, dos juros compostos, essa mágica do dinheiro no tempo, tá bom? Então essa primeira simulação importante, ok? Um aporte único, mas a gente tem mais 2 questões aqui para conversar e também ao longo do vídeo vamos falar sobre alguns tipos de investimento, tá? Agora, o que a gente tem que ver aqui? Segundo ponto, segunda análise. Esse foi um aporte único, tá? Então, olha, uma pessoa que aportou R$1.000 uma vez só, depois de 30 anos vai ter R$62.000, que não vai fazer ela se aposentar, né? Porque, ó, R$62.000, vamos dizer que isso garanta mais ou menos uns R$600 por mês. Com certeza não é o suficiente para uma aposentadoria, mas vamos dizer que essa pessoa tenha R$100.000 hoje. Depois de 30 anos ela vai ter 6 milhões, né? 6 milhões já vai estar rendendo ali R$60.000 por mês. Óbvio que tem a inflação no período, mas aí a gente já está falando de um valor substancial. Mas assim, a gente não quer ver também um período só tão longo de 30 anos, vamos ver um pouquinho menos. Aí o que acontece? Essa casinha aqui do investimento mensal é que faz toda a diferença, tá? Então vamos colocar aqui, ó, R$1.000, por exemplo, com um investimento mensal de R$1.000 também, né? Veja que o valor é muito grande. Em 30 anos, por exemplo, estamos falando de
5 milhões de reais, né? Mais uma vez a gente vê essa linha azul mais clara, que são os juros compostos, tá? Veja que o valor do dinheiro que trabalhou por você foi muito maior do que o que você realmente trabalhou, que foram esses 361 mil reais que você aportou. Quase 4 milhões e 900 foram de juros, tá? Então por isso que você tem que investir. E, obviamente, poderíamos fazer simulações de um período menor, né? 15 anos, enfim. A questão é, os juros trabalham a seu favor no longo prazo. E qual é a outra questão que a gente tem que trazer? A rentabilidade. Tá? Nessa simulação aqui eu coloquei o 14,75% porque é o título de renda fixa hoje, ok? Que é a grande base comparativa dos investimentos. Renda fixa é o investimento mais seguro e tradicional, mas eu sempre defendo aqui com vocês uma diversificação nos seus investimentos para você conseguir aumentar a rentabilidade no longo prazo. Até porque essa taxa de juros que está hoje muito alta, né, uma remuneração muito boa, não vai ficar para sempre. Né? A gente não consegue prever o futuro, mas a gente sabe que os ciclos econômicos, essa taxa da renda fixa tende a cair. E aí você tem que olhar para onde? Para outros investimentos, como por exemplo, renda variável. Aqui eu estou falando de ações e também falando de fundos imobiliários. Tá? Não dá para investir em ações e fundos imobiliários para curtíssimo prazo. Eu, particularmente, sempre quando eu compro uma ação ou um FII, eu penso de ficar com ele pelo menos 2 anos, ok? E aí, como a gente está falando de um investimento pensando no futuro também, uma aposentadoria, não tem como não falar daquilo que eu chamo do futuro do dinheiro, que são as criptomoedas. Uma classe de ativos mais arriscada, mas que também está trazendo muita rentabilidade. Então essa relação risco-retorno, ela é interessante nesse momento. E eu vou compartilhar um gráfico aqui na tela que mostra a rentabilidade, por exemplo, da renda fixa, do CDI, num período de 1 ano. Veja, uma rentabilidade boa, de 11,5% ao ano, quase 1% ao mês, acima do IPCA, acima da inflação. Então bastante positivo porque supera a inflação, você mantém o seu poder de compra e aumenta. Só que, quando a gente coloca o Bitcoin, né, o BTC nesse gráfico, veja o tamanho da rentabilidade. No mesmo período, superou e muito o CDI, 95% em 1 ano. É muita coisa. Por mais que tenha mais risco, também está trazendo mais retorno. Então, dentro de uma carteira de investimentos, faz sentido pensar nessa classe também. E obviamente, se a gente coloca períodos maiores de 5 anos ou de 10 anos, o Bitcoin deu uma surra aqui tanto no CDI como no IPCA. Então, eu tenho dito isso muitas vezes. O Bitcoin ele é muito grande para ser ignorado. Tá? E por isso também, eu sei que muitas pessoas aqui ainda não investem, até porque não conhecem ou têm um certo medo ou receio. Eu lancei um curso por apenas R$1, justamente sobre investimentos em Bitcoin e criptomoedas, para você fazer de uma maneira tranquila, da forma certa e, obviamente, não colocar todo o seu patrimônio num ativo tão arriscado. Mas um pouquinho, eu acho que faz muito sentido. Eu vou deixar um link aqui na descrição, então, para você acessar esse curso que eu fiz. Você conhece a minha didática, o jeito que eu explico, já são mais de 3 mil alunos nesse curso e nesse momento está apenas R$1. Um curso básico, rápido e prático sobre investimentos em criptomoedas. Pega esse link aqui na descrição, ok? Inclusive, falando sobre esse cenário de aposentadoria e também de criptomoedas, ficou muito famoso essa semana aqui, nesse último mês, uma fala de um investidor norte-americano, Michael Saylor, que ele falou o seguinte: você só precisa de 0,1 bitcoins, como você está vendo aqui na tela, vários vídeos no YouTube, todo mundo falando sobre isso, principalmente lá na gringa, né? Muitos vídeos em inglês, mas eu achei esse conceito muito importante. Veja, a gente está falando de aposentadoria, do futuro, né? Então o Bitcoin ele pode ser esse dinheiro do futuro. Se você comprar pelo menos um pouquinho, se você tiver um pouquinho de Bitcoin hoje e ele realmente se valorizar, você acelera muito sua aposentadoria. Inclusive, até explicando o que é esse 0,1 BTC, eu estou aqui dentro do site da Coinbase, né, que é justamente a corretora que eu uso para investir em criptomoedas. Inclusive, galera, eu vou deixar um link aqui na descrição, porque se você abrir conta na Coinbase, você ganha R$20 em Bitcoin depois da sua primeira transação. A Coinbase é a maior corretora dos Estados Unidos e, na minha opinião, ela é a mais confiável para a gente investir em criptomoedas, tá? Ela tem capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos, ela tem CNPJ no Brasil, então ela é considerada uma corretora nacional. Eu recomendo fortemente. E continuando aqui para fazer a simulação, um Bitcoin hoje está avaliado em R$591 mil.
Pô, então se você tiver um Bitcoin inteiro, você está praticamente aposentado, né? Possivelmente, porque você já tem quase 600 mil reais. Mas e se você tiver 0,1 Bitcoin? Nesse momento está avaliado em 59 mil reais, tá? A gente pode colocar isso aqui em dólar também, ok? Ó, 0,1 BTC, nesse momento, são 10 mil dólares. Agora, qual que é a questão aqui dessa fala do Michael Saylor? Se o Bitcoin realmente se valorizar, né, pela escassez que ele tem, essa grande procura dos investidores, inclusive eu fiz um vídeo alguns dias atrás, bem interessante, falando sobre esse potencial do Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares. Veja, nesse momento, um Bitcoin está avaliado, vamos atualizar aqui, ó, um Bitcoin avaliado em 104 mil dólares. Se ele chegar a 1 milhão de dólares, a gente está falando de uma valorização de quase 900%. Então veja, se você tiver 0,1 Bitcoin hoje e no futuro realmente um Bitcoin ter o valor de 1 milhão, quer dizer que essa sua fatia de 10 mil dólares, ou seja, aproximadamente 600 mil reais, né, fazendo a cotação do dólar para o real, se realmente essa tese se concluir, esses 10 mil dólares ou 60 mil reais se transformarão ali em quase 600 mil reais, que podem garantir pelo menos um salário extra para você, né? Essa valorização baseada na escassez do Bitcoin no futuro, que a gente não tem certeza que pode acontecer, né? Mas existe uma probabilidade, mesmo que você tenha uma parte apenas do seu patrimônio nela, você pode ter uma valorização interessante. Então, a rentabilidade dos investimentos também é um fator a se considerar num plano de aposentadoria. Mas sempre mantenha a disciplina, o foco, faça seus aportes sempre, porque é isso que você vai precisar para se aposentar, para viver de renda, ter renda passiva caindo na sua conta. Esse é o caminho. Então, eu te convido também a assistir esse outro vídeo que eu separei para você e se inscrever aqui no canal Lucro FC. Um abraço e até mais.